Oi, pessoal. Então, conforme prometido, tá aí o vídeo de listas encadeadas com header. Eu fiz um exemplo para vocês de listas simplesmente encadeadas com header. Só para lembrar, a gente tem a estrutura do nodo, né? Que é o que a gente já vem trabalhando, que é quando eu tenho um P qualquer e esse P recebe um valor e recebe um endereço do próximo nodo, né? Então, por exemplo, eu posso ter essa lista aqui, ó. Normalmente, numa lista simplesmente encadeada, o que a gente tem? A gente tem a lista que armazena o endereço do primeiro nodo da lista e a gente combinou que estava usando um apontador chamado fim, guardando quem é o último nodo da lista. Lembram? Bom, agora que a gente vai trabalhar com header, o que acontece? O header, na verdade, ele é um cabeçalho onde eu vou ter um registro que também vai ser armazenado lá no heap, e esse registro vai ter três campos: o campo início, o campo quantidade e o campo fim. Então, o campo início vai guardar o endereço do primeiro nodo da lista, o campo fim vai guardar o endereço do último e o campo quantidade vai guardar quantos nodos a lista tem. Nesse caso, 1, 2, 3. E aí eu vou ter uma variável lista, por exemplo, que vai guardar o endereço desse nodo, desse header, né? Então, o que acontece? Ó, aqui a gente tem struct header, tá? Então tem o campo início, que é do tipo nodo. Por que o campo início é do tipo nodo? Porque ele guarda o endereço de um nodo da lista. E quantidade é inteiro, porque quantidade tem um número. E o campo fim também é do tipo nodo, porque ele também guarda o endereço de um nodo da lista, ok? Então, eu fiz aqui para vocês 4 procedimentos, né? Procedimento em série esquerda, em série direita, antes do quinto, que vocês tinham para fazer de tema de casa, e o cria lista. Toda vez que a lista tem header, a gente tem essa função, esse procedimento cria lista, poderia ser uma função também, eu acabei fazendo como procedimento, e nessa subrotina, nesse procedimento cria lista, a gente precisa fazer com que a lista, né, seja criada, ou seja, o header seja criado. O que significa criar o header? Bom, como ele é um registro também, e ele tem que ser armazenado lá no heap, então a gente precisa fazer o aloca dessa estrutura e a gente precisa inicializar, ó. Então, campo início recebe nulo, campo quantidade recebe 0 e campo fim recebe nulo. Então, imaginem que a nossa lista não existe ainda e a gente vai chamar esse procedimento cria lista. O que ele vai fazer? Quando a gente tem aqui o aloca, né? Um alloc h, então a gente vai criar o header. O header tem 3 campos, então esse é o h. E aí a gente tem ali, ó, h de início recebe null, h de quantidade recebe 0 e h de fim recebe null. E aí, aqui no final, a gente tem lista recebe h, ou seja, lista aponta para lá, né? O que acontece? Lá no programa principal, lá embaixo, ó, a primeira coisa que eu fiz, eu criei uma variável chamada L1 do tipo header, e aí eu chamei o procedimento cria lista passando L1, ó, com E comercial na frente, que quer dizer que essa variável está sendo passada como referência, ou seja, ela está chegando aqui com qualquer valor, está sendo passado com qualquer valor, e está retornando esse header criado dessa forma, certo? Aí aqui eu fiz para vocês, só para vocês testarem, ó, então enquanto o usuário digitar um valor diferente de 0, ele vai fazer um insere à direita, né? E
o procedimento de insere à direita, ó, ele é basicamente o que a gente já viu, né? Já fez, já corrigiu lá em listas encadeadas, só que ele tem algumas diferenças do tipo, aqui eu tô testando se lista início é igual a null, né? Então, eu não tenho só início, eu tenho que usar o nome da variável, a flecha e o nome do campo, né? Vários de vocês perguntaram por que tem que ser flecha. Por quê? Porque essa é a sintaxe do C quando a gente usa registro do tipo apontador, ok? E a outra diferença, eu estou usando aqui lista fim, recebe P, e eu estou incrementando a quantidade. Então, essa linha aqui é uma linha que não existia lá quando a gente estava trabalhando com listas encadeadas sem header. Por quê? Porque como o nosso header aqui, ele tem o número de elementos que a lista tem, cada vez que eu insiro um novo elemento na lista, eu preciso incrementar, né? Então, vamos supor que a gente chamou esse procedimento aqui, dizendo que, eu quero inserir agora um nodo com o valor 4, certo? Então, ele vem aqui, aloca P, aí P de dados recebe valor, então 4, P de próximo recebe null, né? Então, aqui sempre o P de próximo está recebendo nulo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma inserção à direita. Então, quando quer dizer à direita, quer dizer que o último nodo sempre vai apontar para nada, não tem ninguém depois dele, né? Aí ele testa aqui, ó, lista início é igual a nulo. O que significa isso? A lista tá vazia? Tá, né? Então, ele entra e faz lista início recebe P. Então, aqui que estava valendo nulo, agora aponta para o P, né? Ele não cai no senão, cai direto aqui na lista de baixo, aqui na linha de baixo. Atualizo o lista fim, então o lista fim que também estava nulo, agora vai apontar para P. E lista quantidade recebe lista quantidade mais 1. Ou seja, a lista que estava 0, agora vai receber 1. Ok? Agora, vamos chamar de novo esse procedimento. Então, imagino que a gente vai agora inserir o, sei lá, 2. Então, entra de novo aqui, aloca P, P de valor, P de dados recebe valor, então é o 2. P de próximo recebe nulo. E agora, a gente vai cair aqui e vai testar de novo. Lista início é igual a nulo? Lista início é esse cara aqui. Não, né? Ele está apontando para esse nodo. Então, ele vai cair no else, e dentro do else ele vai fazer auxiliar recebe lista fim. Então, auxiliar recebe o lista fim. E aí, ele faz auxiliar de próximo recebe P. Então, auxiliar de próximo, que é esse, aponta para o P. Ok? Finalizou, continua. Lista fim recebe P. Então, o lista fim que estava aqui. Agora aponta para o P. Já funcionando, caneta. E lista quantidade recebe lista quantidade mais 1. Então, estava valendo 1. Agora, a lista quantidade está valendo 2. E aí, sinal é 0, dizer que deu tudo certo. Pessoal, então só vamos executar aqui, para vocês verem o que vai acontecer. Então, ó, primeira coisa, eu vou colocar vários valores. Ele tá fazendo uma inserção à direita, né? Então, vamos botar 1, 4, 6, 8, tá. Quando eu coloco 0, ele finaliza. Então, primeiro nodo, segundo, terceiro, o último nodo da lista é o 10, né? Aí, ele faz o insere antes do quinto. Então, ele tem que ter pelo menos 5 elementos. Então, vou botar um valor maior pra gente ver. Ó, inseriu ali antes do quinto elemento. E
insere a esquerda, o final, inseriu a esquerda. Ó. Vamos testar agora se a gente colocasse um valor, só 3 valores na lista, e aí a gente for inserir antes do quinto, ó. Erro, né? A lista tem menos que 5 nodos, não posso inserir o quinto nodo. Insere a esquerda. Muito bem, funciona.